Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição das Acoustic Talks, promovida pela BD Wave, desta vez sobre ruído em período de confinamento, novos desafios e soluções. É com muito gosto que aqui estou para moderar este seminário interativo online, que decorre até ao meio-dia, com intervenções de um painel de oradores convidados e debate com o público, que desde já convido para colocar questões no chat ou caixa de comentários da plataforma onde nos está a acompanhar. Começo por apresentar João Safara, vogal do Conselho de Administração do ISQ, que convido para fazer uma nota de apresentação. E desde já convido a tomar a palavra. O ecrã é seu. Muito obrigado, Carla. Bom dia a todos. É um gosto estarmos aqui na segunda edição do Acoustic Talks. Bem-vindos ao ISQ, bem-vindos à DB Wave. Esta vasta plateia, esta casa é vossa, como bem sabem. O ISQ está no mercado há praticamente 55 anos a servir a sociedade, a servir a comunidade, e o tema do ruído é um tema já há muito tempo trabalhado, tanto pela DB Wave como pelo ISQ. Vivemos tempos difíceis, tempos complexos. Há um ano atrás tivemos o primeiro Acoustic Talks aqui nas nossas instalações, no Tagus Park, com uma presença física de diversos convidados. Hoje em dia teremos que fazer esta segunda edição através de meios digitais. Esperemos nós atingir mais pessoas, alcançar mais pessoas, com pena de não conseguirmos estar juntos fisicamente e debatermos estas problemáticas do ruído de uma forma física, mas os tempos assim nos obrigam a este confinamento. E é este confinamento o tema de hoje, falarmos sobre o ruído e o confinamento. E nós temos assistido neste último ano a uma alteração da poluição sonora, da paisagem sonora nos últimos meses. Temos vindo a ver menos ruído, tráfego, menos aviões, mais pessoas a trabalhar por obrigação do Estado em casa, alunos a estarem a estudar em casa, fábricas que têm um ruído ambiente e indústrias totalmente diferente do que tinham. Isso veio transformar, alterar a nossa paisagem sonora de todos nós. Como tal, temos aqui um painel de oradores que irão expor estas diferentes problemáticas e estas diferentes alterações que nós todos estamos a viver. E se temos pessoas que vêm ter connosco a solicitar a nossa ajuda e outras entidades com problemas graves de vizinhança, porque estão a trabalhar e têm o seu vizinho a fazer ruído, os animais do seu vizinho a fazerem ruído, obras, e terem aqui um conflito entre direitos de trabalho, obrigação que a sua entidade patronal assim obriga a ter o trabalho em casa, mas ao mesmo tempo o seu vizinho também tem o direito de propriedade a querer fazer as suas obras ou a querer fazer o seu ruído. Por isso temos aqui um conflito de direitos que iremos debater durante o dia de hoje, e também temos aqui questões ao contrário, pessoas que viram menos aviões no ar, menos tráfego, e isso permitiu a terem uma vida em termos pandémicos melhores e com melhores condições. Por isso temos aqui alguns antagonismos. Por outro lado, vimos a problemática da indústria, que muito habituada ao ruído ambiental, a ver situações de diminuição dos seus parâmetros e a perguntar o que irá acontecer. Dar só aqui uma última nota para todos ficarmos a refletir. No último ano, em termos de censos de animais de companhia, houve um aumento de cerca de 600 mil animais de companhia, mais 31% do que há 2 anos atrás. Isto é, a pandemia veio trazer mais animais de companhia às nossas habitações. Por um lado, a proteger-nos, por outro lado, a fazer companhia, por outro lado, a libertar de solidão, mas por outro lado também a criar ruído. E o que irá acontecer quando determinadas pessoas irão trabalhar para os seus locais, para os seus escritórios, e que os animais ficarão sozinhos nas suas habitações? Isso são todas estas problemáticas e estas tensões e conflitos que hoje assistimos, que iremos debater. Não podemos esquecer, e olhando para Nietzsche, cada ação humana é uma ação de poder. Será que aqui temos num vizinho ruidoso uma ação de poder dele sobre um terceiro? E deixamos aqui principalmente ao nosso keynote speaker estas reflexões psicológicas para analisarmos. Por isso, mais uma vez, agradecer a vossa presença, votos de uma excelente sessão, aproveitem
este excelente painel de oradores para fazerem os vossos comentários, as vossas sugestões, as vossas perguntas. E se hoje apenas uma única pessoa ter encontrado uma solução para o seu problema, esta sessão já foi muito válida e valeu a pena nós termos criado e estarmos aqui hoje. Por isso, o ISQ e a DBWave está no mercado, está na sociedade, na comunidade para encontrar soluções, para ir ao encontro dos problemas da sociedade e não podemos esquecer que o nosso Presidente da República relatou esta situação do ruído em pleno confinamento há semanas atrás. Por isso, contem connosco, contem com este painel de oradores e, por favor, usem e abusem dos comentários e das perguntas. Muito obrigado, Carla. Passo a palavra. Muito obrigado. Obrigada eu por estas palavras de abertura e pelas excelentes pistas para o debate. Passo agora a apresentar o nosso orador principal, José Manuel Palma Oliveira, professor da Faculdade de Psicologia da Universidade Nova e também professor convidado. Peço desculpa que tenho de arrastar a pessoa certa e estou aqui com alguma dificuldade, mas agora sim, José Manuel Palma Oliveira, professor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, peço desculpa, há pouco disse Nova, e professor convidado da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Toda a sua atividade tem sido relacionada com a compreensão da interação entre o ambiente e as comunidades através da perspectiva da análise e percepção de risco. José Manuel Palma Oliveira tem a palavra, o ecrã é seu. Obrigado. Muito bom dia, é um prazer imenso estar a partilhar com vocês algumas ideias sobre o ruído. Uma das coisas que gostei mais na minha vida foi durante cerca de 7 a 8 anos ser perito convidado da União Europeia na altura da Diretiva do Ruído. E de facto essa experiência foi uma experiência modeladora da minha formação, entre aspas, e acima de tudo foi uma experiência marcante na minha vida. E porquê? Porque uma das queixas que existia nessa altura de toda a gente, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde da secção europeia, era a incapacidade que os políticos tinham de perceber as consequências do ruído. E como essas consequências do ruído eram avaliadas de uma maneira muito pouco relevante, não davam para mudar políticas, em termos europeus e em termos mundiais. Portanto, eu gostava que me pusessem à apresentação. Alex? Exato. E, portanto, na realidade o que acontece é que há uma desvalorização dos impactos ambientais na saúde. E é importante que nós pensarmos porque o ruído da vizinhança é apenas um aspecto particular do problema mais global dos impactos ambientais e, mais particularmente, o dos ruídos. Ora, é preciso notar que a informação, digamos, a intoxicação e a subestimulação ambiental é uma coisa muito antiga. Por exemplo, esta fotografia era um desenho de Londres no século XVIII, e em Londres do século XVIII havia um ruído absolutamente incrível e poluição atmosférica absolutamente incrível que tinham consequências em dezenas e dezenas de pessoas a morrerem. Aliás, o primeiro artigo científico, digamos, de engenharia ambiental é exatamente deste senhor no século XVII, sobre Londres, e onde se juntava a contaminação e o ruído. Podemos avançar? E, portanto, basicamente, o que eu queria que vocês todos percebessem é que, na realidade, o ambiente, a poluição sonora e outros tipos de poluição e interação leva a que as pessoas tenham diferentes tipos de esperança de vida. Por isso
Por exemplo, este é uma pequena, um mapa da esperança de vida de um sítio que toda a gente já ouviu falar, Nova Orleans, em Louisiana, e vocês reparam que uma pessoa que nasce no French Quarter tem 55 anos de esperança de vida, enquanto se ela nascer 15 quilómetros mais ao norte, em Navarre, ela terá uma esperança de vida de 80 anos. Ou seja, o que eu vos estou a dizer é que existe uma diferença muito grande no modo como nos impactos ambientais para a saúde. Avançamos mais um bocadinho. E vocês, um bocadinho mais, desculpem lá. Exato, mais. Exatamente. E, portanto, basicamente o que nós temos é que há um impacto muito grande no ambiente e agora toda a gente, por causa do Covid, estes números deixam de ser muito relevantes, mas o Covid vai passar e o que nós temos é uma quantidade de pessoas que morrem por causa da estimulação ambiental. Podemos avançar um bocadinho. Em Portugal, por exemplo, temos cerca de 3,8% das pessoas morrem por causa da poluição atmosférica. O que é que isso tem a ver com o ruído? Já vamos ver a estimativa do ruído. Avançamos? Eu queria que vocês percebessem uma coisa muito engraçada. Isto é o número de mortes por fator de risco no mundo em 2017. Existem cerca de 10 milhões de pessoas por ano que morrem por causa de pressão de high blood pressure, de tensão alta. Porquê que isto é importante? Já vocês vão ver a seguir. Reparem, cerca de 50 milhões de pessoas. Agora, se olharmos para o que se passa no ruído e na Europa, nós vemos duas coisas. Reparem que cerca de 90 milhões de pessoas estão expostas por causa de ruído rodoviário nas grandes cidades. Cerca de 12 milhões no transporte ferroviário, 3 ou 4 milhões em relação aos aeroportos. E uma coisa bastante importante é que nós pensaríamos que isto era só por causa dos grandes centros, mas não, se vocês olharem para o azul mais forte, vocês vão ver que, na realidade, mesmo pessoas fora das grandes cidades, existem milhões de pessoas que estão expostas a um ruído superior àquilo que deviam estar expostas. Avançamos? E, portanto, tanto durante o dia como durante a noite. Durante a noite, novamente, reparem, tanto nas pessoas dentro dos centros urbanos, que é o azul, neste caso, mais escuro, tanto nos verdes, que é outside urban areas, a quantidade de pessoas que estão expostas a um ruído superior é muito grande. Continuando? Obrigado. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se nós estimarmos a quantidade de pessoas que, na realidade, têm doenças fortes durante um ano por causa do ruído, nós podemos dizer que o ruído causa 72 mil hospitalizações e 16.600 mortes prematuras anualmente. Ora, exatamente. Isto chama-se DALYs. O que é que isto quer dizer? Disability Adjusted Life Years. O que é que isto quer dizer? Basicamente, a Organização Mundial de Saúde juntou dois índices. Um é os anos que são perdidos em termos de qualidade de vida por causa de um tipo de qualquer, de uma determinada causa, mais os anos que são perdidos em termos de morte. Aquilo que acontece com o ruído é que, por exemplo, existem 654 mil anos que são perdidos em termos de qualidade de vida por causa do incómodo e por causa do ruído.
olhando para... Este é o modelo dose-resposta feito por um colega meu, Hans Miedema, usando estudos psicoacústicos. Reparem uma coisa extremamente interessante. Desculpa lá, Alex, passa para trás. Este aqui é muito interessante, este modelo, porque vocês reparem que para o mesmo ruído de estradas, de aeroportos e de comboios, as pessoas têm, a percentagem de pessoas altamente incomodada é diferente. Ou seja, para o mesmo nível de ruído, as pessoas são mais sensíveis ao ruído de aeroportos, depois de estradas e depois de comboios. Avanço rapidamente. Temos cerca de 903 mil anos de qualidade de vida que é perdida por causa do distúrbios de sono. Distúrbios de sono esse que leva a que as pessoas tenham aquilo que nós chamamos o near awakenings, ou seja, as pessoas não acordam, mas não conseguem fazer o processo normal do sono. E depois, 61 mil anos são perdidos devido ao infarto de miocárdio. Olhando um bocadinho mais para ali, vocês reparem que falamos, ninguém contesta os efeitos da poluição ou de outra coisa qualquer, mas na realidade as técnicas para determinar as mortes devido ao ruído são exatamente as mesmas tipo de técnicas estatísticas. Como vocês estão aqui a ver, é claro a relação entre infarto de miocárdio e o ruído. É um efeito absolutamente claro. Podemos avançar, Alex? E aqui, novamente, uma relação direta entre uma exposição e a incidência de infarto de miocárdio. Podemos avançar? Muito obrigado. Portanto, esta ideia de DALYs, portanto, Disability Adjusted Life Years Lost, é extremamente importante. Rapidamente, para passar e para começarmos a discutir, há outra coisa também muito importante que as pessoas esquecem. As escolas, por exemplo, que são expostas a ruídos, provocam atrasos cognitivos nas crianças. E, portanto, a estimativa é cerca de 45 mil anos. Eu podia agora, quero dar 12 exemplos de Lisboa para irmos ao ruído da vizinhança. Este é um mapa, já foram feitos milhares deles, portanto, uns que substituem os outros sobre mapas de ruído de Lisboa. Uns que são de uma maneira e outros de outra, não interessa. Para o ponto que me interessa aqui falar, é que vocês reparem que em Lisboa temos zonas com ruído bastante alto, nota-se o acesso ao aeroporto, e, portanto, tanto no ruído diurno, entardecer, como, avança, no ruído noturno. E, portanto, a consequência disso nos eixos principais e em alguns bairros em Lisboa é extremamente importante. Avança. Há um estudo para vocês perceberem os fatores psicológicos e fisiológicos que estão ligados ao ruído, um estudo que eu fiz com o meu colega Bento Coelho, sobre o incómodo causado ao ruído em Alcântara, na ponte 25 de Abril. E reparem que este é um perfil normal, temos o perfil da estrada, temos o ponto do trem e temos de vez em quando a passagem dos aviões que tem um pico que chega aos 100 decibéis. Este é um perfil de uma medida numa fachada em Alcântara. Avançamos? Ora, o modelo que nós podemos ver do incómodo, para vocês perceberem o que é que estamos a jogar, há vários tipos de incómodo que é avaliado pelos psicoacústicos.
o incómodo global, o incómodo do carro, o incómodo do comboio, etc. E o que vocês reparem aqui é que as pessoas têm que fazer um coping ativo, ou seja, tentar contrariar o ruído, e à medida que elas contrariam o ruído, conseguem mais ou menos se adaptar. Mas, acima de tudo, também, se as pessoas, por exemplo, gostarem muito de comboios, como eu, têm menos perturbação com o ruído dos comboios, por exemplo. Portanto, o fator psicológico é fundamental. Mas reparem como o nível de ruído à noite é extremamente importante para o incómodo global. Este é um exemplo de como é que podemos, de facto, integrar todas estas perspectivas no ruído. Ora, vocês perguntam, porquê é que as pessoas morrem por causa do ruído? As pessoas morrem por causa do ruído, não morrem diretamente pelo ruído, morrem de perturbações relacionadas com, e particularmente perturbações relacionadas com o stress. Basicamente, o que é que se passa? Passa-se que existe o annoyance, esse annoyance vai aumentar a resposta estressante das pessoas, que por isso, ao ser crónica, ao tornar-se crónica, vai aumentar os fatores de risco. E esses fatores de risco são, nomeadamente, a hipertensão, o aumento da glucose, a questão do coração, etc. E a partir daí é que vai haver problemas cardíacos. Podemos avançar? Aqui temos outra maneira mais fácil de vocês perceberem todo o processo que está à volta do ruído. Temos o desconforto, temos os indicadores de stress, temos os fatores de risco, temos a doença e, eventualmente, teremos a mortalidade. Avançamos? Ora, vamos parar por aqui, organizando dois aspectos extremamente importantes. Nós temos que pensar quais são os fatores de incómodo, quais são os fatores de annoyance e quais são os fatores que estão relacionados numa coisa mais específica, que é o ruído da vizinhança. Quando discutimos a diretiva europeia, os países nórdicos e eu próprio tentámos fazer com que eu não estava a representar nenhum país, estava como especialista independente nomeado pelos ambientalistas europeus, e, portanto, nessa altura, os países nórdicos e eu falávamos muito na importância de controlar e de apontar para ruídos da vizinhança. Nem conseguimos fazer isso grandemente, nem conseguimos impor nenhum limite devido aos ingleses que não nos deixaram. Aqui a questão que é preciso perceber é que o ruído está associado a um conjunto de fatores que têm a ver, que se esses fatores aparecerem, então vai aparecer o incómodo. Por exemplo, quanto maior o incómodo é quando o ruído é percebido como desnecessário, é como as fontes percebidas do ruído estão despreocupadas em relação ao meu bem-estar. Por exemplo, se eu assumo que o meu vizinho, por exemplo, está a fazer barulho e está-se absolutamente barimbando, como se costuma dizer, para o meu bem-estar, eu então vou estar muito mais incomodado. Ou seja, se eu perceber o ruído como mau para a saúde, e há uma diferença muito grande entre as pessoas na sensibilidade ao ruído, então eu vou ter muito mais incómodo e vou ter muito mais stress. E, portanto, por outro lado, se eu tiver um ambiente que eu não gosto, num contexto que eu não gosto, eu vou sofrer muito mais. Portanto, existe um conjunto de fatores que tem a ver com aquilo que o vice-presidente que estava a falar. E a citação do Nietzsche
é absolutamente adorável. Porque, na realidade, o que está relacionado com o stress e com o stress crónico é a percepção de controle. E quando nós não temos a percepção de controle, então isto vai aumentar o incómodo e vai desencadear reações de stress. No caso do ruído de vizinhança, esta questão do incómodo e esta incapacidade de controlar e de perceber o controle vai ser extremamente importante. Não se esqueçam também, para acabar, que o ruído tem efeitos fisiológicos, psicofisiológicos, tem efeitos sobre o desempenho individual. As pessoas, ao continuarem com o incómodo e ele tornar-se um stress crónico, vão diminuir a capacidade de reação, vão ter, em termos de capacidade cognitiva, ela vai diminuir, porque o stress crónico vai diminuir essa capacidade cognitiva. E, por outro lado, o ruído tem relação direta com a interação social. Ou seja, as pessoas vão modificar a interação social de umas com as outras, modifica o comportamento de ajuda, aumenta, em certas condições, a agressão. Portanto, o que eu queria, de uma maneira muito simples, era dizer que o ruído não é nada simples. O ruído é um problema fundamental de saúde pública. No caso do ruído de vizinhança, que nós antes de pré-Covid pensávamos no bairro, eu tenho alguns estudos no bairro Alto, por exemplo, com alguns alunos meus, que fizeram estudos sobre ruído e sobre queixas que as pessoas tinham sobre o ruído. A incapacidade de resposta das pessoas porquê? Porque, na realidade, para modificar as coisas, nós deveríamos estar a fazer uma coisa que a diretiva prevê, que era a desenvolver as zonas calmas. Deveríamos diminuir de uma forma drástica, por exemplo, a Câmara de Lisboa tem algumas ideias, até mesmo para a segunda circular. Deveríamos estar a diminuir de forma drástica a velocidade dos transportes e a velocidade média devia passar em muitos sítios de 50 para máxima de 50 para 30, e devíamos criar um manual de boas práticas muito simples, onde as pessoas utilizassem os fatores de percepção de controle do ruído para o ruído da vizinhança. Informação aos vizinhos, fazer ruído previsível, porque se o ruído for imprevisível, eu não saber quando é que ele chega, eu vou aumentar o stress e vou aumentar o incómodo. Se o ruído for previsível, eu tiver a contar com ele e tenha uma justificação para ele, eu vou diminuir, a resposta vai ser muito menos negativa. Portanto, existe um conjunto de conhecimentos da psicologia do ruído e do stress que nós podemos, de facto, utilizar de uma maneira consistente para diminuir os impactos. E, portanto, de certeza que vamos falar muito mais sobre isto durante a nossa discussão, mas eu acho que, para a introdução, já chega. Obrigado. Muito obrigada, José Manuel Palma, por esta súmula com informação científica tão relevante de um problema que tem sido, de alguma forma, um pouco desvalorizado na sociedade. Eu passo agora a apresentar resumidamente os outros oradores do painel. Começo por Ana Fragata. A Ana Fragata é do Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, doutorada em Engenharia Civil pela Universidade de Aveiro com a Technical University of Denmark. Temos também connosco
Elsa Agante, da DECO Proteste, doutorada em Earth Science and Engineering pelo Imperial College London do Reino Unido. Pedro Oliveira, da Câmara Municipal de Lisboa, licenciado em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Cristina Leão, da Casa, técnica responsável do Laboratório de Ruído da DB Wave, com experiência em mais de 3.000 processos de avaliação sonora, é licenciada em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto, e Luís Filipe Pereira, advogado, sócio da CAPA e Associados desde 2003, da qual também foi administrador, foi chefe de gabinete da Secretária de Estado Adjunta da Saúde na atual legislatura e tem um longo currículo como assessor jurídico. E começo precisamente por si, Luís Filipe Pereira, do ponto de vista do direito, quais as principais questões e desafios levantados por esta nova realidade de confinamentos obrigatórios que a pandemia nos trouxe? Está ainda sem microfone, Luís. Era isso. Ora, muito bom dia. Começava por agradecer o convite que me foi endereçado e felicitar a organização pelo tema proposto. O ruído em período de confinamento, novos desafios e soluções. Eu faria um breve enquadramento, de acordo com a minha experiência, naquilo que agora chamamos que era o anterior normal, sobre aquilo que eram os tipos de ruído que afetavam normalmente os cidadãos nas zonas habitacionais e que já aqui, de forma sintética, também foram abordados. No fundo, o ruído de vizinhança, podíamos caracterizar como sendo aquele que é resultante de batidas no soalho da habitação, da queda de objetos pesados que produzem um estrondo no chão, ou até do volume da aparelhagem sonora e os televisores em registro audível em todo o prédio. Estes ruídos, pela sua intensidade, duração e repetição, impedem, muitas das vezes, os outros moradores de dormir. E, portanto, uma primeira nota. Um outro tipo de ruído que também afeta muito as zonas habitacionais, que é produzido por estabelecimentos comerciais e respectivos utentes, algumas atividades industriais ou outras, e que também podem ser impeditivos de repouso. O Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 9 de 2007, que depois teve subsequentes alterações, estabelece, no fundo, o regime da prevenção e controle da prevenção sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar. E apesar deste diploma, que disciplina, de regra geral, as matérias do ruído, ter alguns conceitos vagos e indeterminados, é aqui que vamos buscar um conjunto de definições importantes, bem como o quadro jurídico essencial, ainda que depois necessitemos de conjugá-lo com outros diplomas, como o Código Civil, em algumas matérias de direito privado, e depois também outras normas de ordem pública, urbanísticas, de ambiente, os mapas de ruído já aqui abordados, que disciplinam estas matérias. Mas é, de facto, no Regulamento Geral do Ruído que encontramos aquilo que é o designado período de referência, que caracteriza o intervalo de tempo a que se refere o indicador de ruído, de modo a abranger algumas atividades humanas típicas, nomeadamente aquilo que é o período diurno, das 7 às 20, o período entardecer, das 20 às 23, e o período noturno, das 23 às 7 horas. E é também no Regulamento Geral do Ruído que encontramos algumas medidas pelas quais devemos aferir se determinada atividade se cifra dentro daquilo que podem ser considerados os limites legais. E normalmente é essa medida, essa evidência, que muitas vezes procuramos quando nos socorremos de algumas medições acústicas especializadas para prova até em processos judiciais. E, portanto, alguns especialistas que temos aqui no painel poderão depois referir a sua prática diária sobre estas matérias, mas nós, advogados, muitas vezes é essa evidência que necessitamos para especializadas para fazer prova em processo judicial. Uma breve nota, porque nem todo o ruído de vizinhança pode ser considerado como ruído propositado e, portanto, há barulhos inopinados. Caiu-me um livro, adormeci com um livro pesado que pousei na mesa de cabeceira e quando me levantei à meia da noite, ele inopinadamente caiu-me para o chão e fez um estrondo de tal forma audível que, inclusive, na habitação de baixo, acordou momentaneamente o meu vizinho. Enfim, estes atos inopinados não podem ser propriamente caracterizados como ruído de vizinhança, porque não têm intensidade e não são de tal forma reiterados que perturbam a tranquilidade e o repouso do meu vizinho.
E, portanto, para de alguma forma não ser muito extenso nesta parte, diria que, feito este enquadramento, que um comportamento violador das disposições legais que disciplinam a matéria do ruído pode, no nosso país, originar 3 tipos de responsabilidade que sintetizia. Num caso muito grave, pode ser considerado crime, o crime de ofensa à integridade física, porque a integridade física abrange não só o corpo como a saúde, e, portanto, dando um exemplo muito prático, se no meu edifício eu tiver uma atividade comercial que produza um ruído exagerado, fora dos limites legais, e se ainda por cima essa atividade comercial laborar fora do horário do estabelecimento, do horário permitido para o estabelecimento, sabendo que esse barulho perturba o andar de cima e que impede as pessoas de dormir, e se o titular desse estabelecimento souber que o barulho, o ruído que causa fora do horário permitido põe em causa a minha saúde, pode ser demandado em processo criminal por o crime de ofensa à integridade física. Estes são os casos mais graves, casos limites, mas sobre os quais já existe alguma jurisprudência. A regra geral, os casos não são considerados crimes, mas originam responsabilidade civil. É aquilo que se chama o outro tipo de responsabilidade, a responsabilidade civil por factos ilícitos. Ou seja, no fundo, o dever que alguém tem de indemnizar outrem pelos danos que lhe cause por força do ruído que causa. E esta, de facto, é a maioria dos casos que existe na nossa jurisprudência. São os casos em que, quer por ruídos de vizinhança, quer sobretudo por atividades industriais ou comerciais, as pessoas vão a tribunal e pedem uma indemnização por os danos que lhe causou aquela atividade que terá de ser considerada como ato ilícito. E, finalmente, temos também um outro tipo de responsabilidade no nosso ordenamento jurídico, que é a responsabilidade em matéria contraordenacional, que acontece quando, num exemplo que darei mais simples, há uma festa entre as 24 e as 7 da madrugada dos meus vizinhos que, dia sim, diariamente, porque são estudantes e porque, enfim, tinham uma vida académica que lhes permitia, nessa altura do ano, fazer essas festas com alguma regularidade, e eu, incomodado com esse ruído, chamo a polícia, e a polícia municipal ou a PSP, ou a Polícia de Segurança Pública, determina, porque constata que esse ruído é de tal forma audível e praticada a horas impróprias, determina aquelas pessoas que cessem imediatamente. E não obstante isso, as pessoas não só não cessam, como passado um bocado, continuam, ainda fazem um ruído, ainda aumentam esse ruído. E, portanto, numa segunda vez, após a autoridade policial ter determinado que cessa imediatamente o ruído, pode lavrar um auto de contornação e pode dar origem a uma multa. Enfim, em atividades comerciais ou industriais, essa forma de aplicação de coimas funciona de forma semelhante e, portanto, este é outro tipo de responsabilidade que pode existir no nosso ordenamento jurídico a propósito do ruído feito de forma em violação do nosso ordenamento legal. E, portanto, nestes casos dos ruídos de vizinhança, a fiscalização é, grosso modo, feita pela PSP ou pela Polícia Municipal, que é chamada, é assim que é feito. Diria que, em tempos de pandemia, a fiscalização pela PSP e pela Polícia Municipal até tem sido mais eficaz, mas não pelo ruído, quando ele existe, mas pelo ajuntamento de pessoas que é proibido. Porque muitas das vezes os cidadãos queixam-se que, de facto, a fiscalização não é muito eficaz, mas, curiosamente, em tempos de pandemia, se houver um ajuntamento de pessoas que simultaneamente fazem ruído, essa fiscalização tem sido muito eficaz, mas diria que não propriamente pela sensibilidade que existe à matéria do ruído, mas sobretudo pelos ajuntamentos que são ilegais e, portanto, não são permitidos e têm determinado uma atividade fiscalizadora mais eficaz. Diria também que, por força das circunstâncias, existe uma maior sensibilidade, não só das autoridades, mas também das próprias pessoas, quando há ajuntamentos e, portanto, algumas festas sobre as quais vimos notícias, para depois cessarem a atividade, que também implica ruído, sobretudo quando são feitas de noite. Para os nossos tribunais, e para tentar terminar esta parte ainda fora dos tempos de pandemia, de facto o direito ao repouso, à tranquilidade e ao sono integram aquilo que são aspectos considerados da integridade pessoal. E essa integridade pessoal tem uma consagração e dignidade constitucional.
a Constituição da República, nos artigos 25, dá-nos conta de que a integridade moral e física das pessoas é inviolável, e no artigo 66 e seguintes diz-nos que todos têm o direito a um ambiente de vida humana, sadio e ecologicamente equilibrado, bem como ao dever de o defender. E, portanto, com base na hierarquia de valores que a Constituição da República protege, decorre que o direito ao descanso e ao repouso, que é tantas vezes colocado em causa, são caracterizados como direitos fundamentais. E é exatamente esse reconhecimento de direito ao descanso e ao repouso como sendo direitos fundamentais, que tem sido sufragada pelos nossos tribunais, que depois é feita aqui, em caso de colisão de direitos, como o direito à propriedade e o direito ao exercício de outras atividades económicas, nesta colisão de direitos, que podem existir também os com consagração constitucional, mas não tão fortes como o direito ao descanso e ao repouso, que são direitos fundamentais, que os nossos tribunais têm decidido, pendendo regra geral, para a prevalência do direito ao descanso e ao repouso, em detrimento até do direito de propriedade e do exercício de atividades económicas ou sociais. E, portanto, esta é uma introdução para o nosso quadro jurídico e agora uma parte, indo ao tema que é proposto, o ruído em período de confinamento, que acabou, de facto, de ser um tema trazido para o espaço público pelo Sr. Presidente da República, mas, sobretudo, associado ao teletrabalho. E, portanto, quando foram decretados um dos últimos estados de emergência, o Sr. Presidente da República sugeriu ao Governo que legislasse sobre esta matéria, mas fazendo ligação com o teletrabalho. Eu aqui começava por salientar que as medidas adotadas durante o estado de emergência, e desde logo os confinamentos obrigatórios, são medidas absolutamente excepcionais e que vigoram apenas... estão previstas vigorar apenas para um período limitado do tempo. E é por serem excepcionais, porque também envolvem restrição de direitos, liberdades e garantias, desde logo o direito de circulação, que houve a necessidade de decretar estes vários estados de emergência, para, no fundo, haver um enquadramento legal e constitucional que acomode estas restrições de direitos, liberdades e garantias. E, portanto, não devemos olhar para algumas medidas que são agora adotadas como sendo medidas permanentes. E talvez tenha sido também por isso que, não obstante o alerta do Sr. Presidente da República, que o Governo tenha também acabado por não legislar sobre a matéria do ruído em momento de estado de emergência e em momento de confinamento, o que terá também, de alguma forma, tirado algum destaque à visibilidade política que o Sr. Presidente da República deu a esta matéria, mas porventura porque o Governo acha que estas medidas são excepcionais, já tem algum tempo, é verdade, mas não se pretende que elas durem, tenham uma permanência do tempo demasiado longa e, portanto, pode ter entendido que isso não justificava uma legislação muito específica sobre a matéria. E, portanto, a reflexão que farei agora, final, e depois, que não tem propriamente muitas respostas, mas mais uma reflexão, é de facto sobre o teletrabalho e sobre o ruído. E, portanto, podemos partir ou admitir que durante o confinamento possa ter havido um aumento de ruído de vizinhança por um motivo, pela maior permanência das pessoas de habitação. Ou seja, quando elas antes saíam para trabalhar, agora ficaram em casa a trabalhar. E diria que, além delas, também estão os filhos e alguns dependentes, desde logo porque o conjunto das demais atividades também fecharam. E, portanto, em horários diurnos, em que provavelmente a maioria das pessoas antes não estava nas suas habitações e, portanto, elas estavam vazias, estão hoje com pessoas a trabalhar e não só, com os seus familiares. E, portanto, pode haver uma sensibilidade diferente, uma particular sensibilidade das pessoas, que eu penso que poderá ser explicada por outras áreas do saber, para determinados ruídos que antes não detectávamos porque não estávamos em casa e agora estamos e muitas vezes a trabalhar. Depois, também é importante termos aqui noção do conjunto de atividades. Umas já eram, de facto, exercidas em teletrabalho. O teletrabalho não é uma inovação, o Código do Trabalho já previa o teletrabalho, agora passou, do ponto de vista legal, apenas a ser a regra, quando antes era a exceção, porque necessita do acordo do trabalhador, nos termos do Código do Trabalho, e, portanto, em período de confinamento as coisas não são necessariamente assim, ou melhor, não são mesmo assim, mas, de facto, as funções também são relevantes, porque, reparem, será tranquilo ou será pacífico se num condomínio todos forem... advogados, não que é o meu exemplo, mas tradutores, por exemplo, e precisem de silêncio para trabalhar, porventura, se todos se exercessem esta profissão, provavelmente não haveria grandes problemas de ruídos de vizinhança. Agora, se eu for um músico ou um treinador e o meu ginásio me enviar para casa a dar as aulas por Zoom, em que eu tenho que saltar de forma ininterrupta e com música durante horas durante o dia, provavelmente esse barulho ou essa percussão vai incomodar
o meu vizinho de cima e o de baixo, e isso vai impedir que eu, que se tiver uma atividade profissional que exija silêncio, esteja absolutamente impedido de trabalhar. E eu aqui já diria que o problema não se coloca tanto no direito ao descanso e ao repouso, mas até em planos iguais que podemos ter de um lado um trabalhador que necessite de silêncio para trabalhar e do outro lado um outro trabalhador que precise de fazer algum ruído, ainda que hoje haja algumas técnicas que o possam diminuir, não é? Mas fazer um maior ruído para trabalhar. E, portanto, teríamos direitos de iguais natureza. O direito ao trabalho também é um direito com consagração constitucional, não é? E qual é que prevalecia sobre o outro? E nós partimos do pressuposto que deve ser o que faz mais ruído, que deve cessar, mas se calhar não é necessariamente assim. E eu penso que estas questões poderão ser apenas resolvidas do ponto de vista de legislação laboral. Pode haver atividades que, pela sua natureza, não possam ser suscetíveis de ser feitas em teletrabalho, designadamente na sua residência, e, portanto, poderão ter que ter uma resposta posterior, se caso a evolução, como parece que vai ser, caminho para uma tendência para as atividades, muitas das atividades profissionais, seja no setor público, seja no setor privado, possam ser exercidas em regime misto, mesmo fora de momentos de pandemia, e em casa, no domicílio dos trabalhadores. Dizer também, e isto pode ser importante, que o teletrabalho não é necessariamente feito na residência do trabalhador. Nós associamos normalmente o teletrabalho à nossa residência, mas não é necessariamente. Eu posso escolher uma outra residência ou outro local para trabalhar em teletrabalho. E isso, de alguma forma, pode obviar algumas matérias que se possam prender com o ruído, mas outras. Repara, o trabalhador pode não ter condições de salubridade e de higiene em sua casa, e, portanto, a higiene e a segurança no trabalho e a salubridade são importantes, e também o ruído pode entrar aqui como um fator que impede um trabalhador de ter condições na sua casa para exercer funções. E, portanto, o ruído, quer a vizinhança, quer o ruído do outro lado da rua, porque começou uma obra que vai durar aproximadamente um ano e, portanto, que faz um ruído que me impede de trabalhar das 8, no meu horário de normal de trabalho, que até era diurno, das 8 às 17 horas da tarde. E, portanto, também é preciso encontrar, porventura, no futuro, soluções para tratarmos estas matérias. E que soluções podem ser? Admitindo que é para aí que vamos caminhar, não é? Que vai haver não só o recurso às novas tecnologias, já é, de facto, foi um salto que se deu e uma aceleração que houve, mesmo em matéria de teletrabalho. Mas se as pessoas vão passar a estar no seu domicílio, também é preciso que tenham condições para que práticas possam exercer as suas funções. E temos que reparar que é obrigação, os instrumentos de trabalho são uma obrigação da entidade patronal, não são do trabalhador. E, portanto, não me admiro que, no futuro, e em termos de direito a constituir, que se o trabalhador não tem condições na sua habitação para exercer a sua atividade, e se a entidade patronal, entretanto, desmobilizou meios físicos que antes detinha, porventura que possa ter que haver centros de teletrabalho para que as pessoas possam exercer as suas funções com as devidas condições, e aí inclui também eventuais condições acústicas. E, portanto, penso que daqui para a frente estas matérias vão se suscitar com outra acuidade, os centros de teletrabalho, o tipo de funções que podem ser exercidas no domicílio e as que não podem, se de facto daqui para a frente não vão também ser necessárias rever as condições acústicas com que são licenciadas as habitações, se daqui para a frente as pessoas de facto começarem a exercer mais a sua atividade em casa, e portanto o que é que podemos admitir? Que também venham a ser aqui introduzidas a chamada de atenção para alguns aspectos que não eram tratados e que possam necessariamente vir a ser tratados. E portanto eu ficava por hora por aqui, penso que são reflexões interessantes que podem vir a ser feitas e, enfim, evitar que, por menos, haja um silêncio que possa ser ensurdecedor sobre elas e, portanto, o importante é que, do ponto de vista daquilo que é o direito a constituir, também possamos refletir um bocadinho sobre esta nova realidade e tentar enquadrá-la quando formos legislar, designadamente em matéria laboral. Muito obrigado.
Muito obrigada pelo enquadramento e pelas reflexões. Antes de prosseguirmos, só recordar ao público que nos acompanha que pode colocar as questões que serão respondidas no final desta primeira ronda a todos os oradores. Elsa Agante, da DECO, que chamo agora, eu gostaria de saber quais as principais queixas que têm surgido relativamente ao ruído durante os confinamentos e que encaminhamento é que a DECO dá a esses casos, o que é que aconselham às pessoas. Olá, bom dia, obrigada. Sim, efetivamente, durante este tempo, portanto, temos surgido algumas queixas, que algumas já foram aqui um bocadinho também referidas pelos colegas, e concretizando até um bocadinho, chamemos-lhe Matilde, obviamente, não sem nomes, temos, por exemplo, uma situação que nos chegou de uma professora do primeiro ciclo, que estava em teletrabalho, portanto, a dar aulas à distância, mas tinha um vizinho com remodelações profundas em casa. De modo que ela não conseguia, ou seja, não é que a questão do incómodo de não conseguir concentrar-se, era não conseguia dar as suas aulas, porque quando ela ligava, estava a dar aulas a crianças, as crianças não conseguiam ouvi-la, ela não conseguia ouvir as crianças. Portanto, aqui o nosso aconselhamento foi sempre, primeiro, falar com o vizinho, de alguma forma tentar que durante as aulas dela online, que o barulho não fosse tão constante, não conseguiu. Neste caso, portanto, estamos a falar em obras, portanto, era o período legal de obras, portanto, também não havia, em termos de autoridades policiais, muita coisa a fazer. Portanto, esta professora acabou por ter que sair de casa e ir para a casa dos familiares para conseguir dar aula. Pronto, foi uma das situações. Mas há outras. Temos, por exemplo, vários casos que nos chegaram, em especial de pessoas que, por exemplo, uma própria colega nossa, jurista, que faz aconselhamento via telefone, e que muitos contactos tiveram que ser interrompidos porque não conseguia também, principalmente devido a obras. Aquilo que nos tem chegado mais é problemas de ruído, pessoas que estão em teletrabalho e que não conseguem exercer a sua profissão devido a obras. Temos um ou outro caso já um bocadinho diferentes, por exemplo, só para salientar uma situação um bocadinho diferente, temos uma pessoa que nos contactou, neste caso uma família que estava toda em teletrabalho, as crianças ensinam à distância, e a vizinha está também a ensinar à distância a trabalhar para o Conservatório de Música, portanto, e precisava praticar e prestar provas online. Portanto, aqui é uma situação complexa porque na prática todos estão a exercer a sua atividade profissional, no fundo. Portanto, a vizinha precisava de treinar e de fazer provas de música, mas ao mesmo tempo as crianças na outra casa não estavam a conseguir assistir às aulas. Portanto, aqui aquela situação, que depois eu deixo também para os especialistas debaterem, aquela situação de que efetivamente ambas estão em período de trabalho. Portanto, existiram sempre alguns problemas, sendo que a grande maioria é devido a obras. O encaminhamento que nós damos em muitas destas situações será sempre primeiro tentar falar com o dono da obra, falar com o vizinho, tentarem chegar a um acordo entre as partes, muitas vezes não conseguindo, tentar de alguma forma sensibilizar através da própria administração de condomínio. Quando são situações mais graves de ruído e de situações complexas, então aí o nosso encaminhamento é contactar as autoridades policiais, a PSP, a Polícia Municipal, a GNR, de modo a fazer queixa, que eles meçam também, venham a medir o ruído, portanto, para verificar se estão ou não fora dos níveis permitidos por lei, mas acaba por ser um bocadinho este o encaminhamento. Portanto, sim, tem-nos chegado várias situações, a grande maioria com obras, outras questões com estas pequenas nuances de ruído, mais de vários tipos de profissões diferentes, no fundo. Muito obrigada, Elsa, e realmente com estas queixas que também presumo tenham chegado à Câmara Municipal de Lisboa, a percepção que temos é que realmente Lisboa está muito mais silenciosa, especialmente durante os confinamentos, desde logo com a redução drástica da atividade e também dos voos, mas por outro lado também se notam os tais ruídos não previsíveis. E eu gostaria de saber duas coisas: se a Câmara realmente tem recebido muitas queixas e, tendo um laboratório de ensaios acústicos, se tem dados fiáveis, creio que até fizeram uma campanha de medição, que resultados é que obtiveram, Pedro?
Olá, bom dia, Carla. Bom dia a todos. Agradeço o convite desde já feito pela DBWave e pelo ISQ para estar aqui. É verdade, a Câmara tem um laboratório de ensaios acústicos, à semelhança da DBWave, e nós fazemos essencialmente análise de atividades permanentes, que é o core business ali do laboratório de ensaios acústicos. Antes do confinamento, diria que eram... A maior parte das reclamações que nos chegavam era de estabelecimentos comerciais, portanto, era esse o nosso core de análise. Este perfil mudou um bocadinho durante o confinamento, não é? Portanto, as atividades todas passaram a ter uma atividade muito mais limitada, horários mais limitados, a permanência de pessoas na rua também foi muito mais reduzida, quase, vimos imagens da cidade, quase 100 pessoas na rua, e, portanto, a percepção que nós temos, e depois fizemos algumas campanhas também, não no primeiro confinamento, fomos apanhados um bocadinho ali de surpresa, mas neste segundo confinamento fizemos umas campanhas de ruído ambiente e chegámos à conclusão que na cidade, em várias artérias da cidade, temos redução de 5, 6, 7 decibéis, o que é bastante, tendo em conta que estamos a falar de uma escala logarítmica, portanto estamos a falar de uma redução considerável em termos de ruído e, portanto, a percepção que nós temos, todos nós, temos aquela imagem dos aviões todos estacionados na pista do aeroporto, o nível do ruído aéreo também baixou muito. Portanto, a percepção que nós temos todos é que o ruído ambiente baixou. Outra questão que é inegável é também que as pessoas estão mais tempo em casa e, portanto, estão mais sujeitas a pequenas variações que possam acontecer, que normalmente não estavam em casa e surgem questões relativas ao ruído de vizinhança. Essas questões não nos chegam tanto, porque é uma área mais que vai para a Polícia Municipal e para a PSP, o ruído de vizinhança, mas relativamente às questões que nos dizem diretamente respeito das atividades permanentes, das atividades temporárias, que também ficaram suspensas, que são as festas, os concertos, os festivais que desapareceram, e nós tínhamos também alguma... A cidade de Lisboa vivia muito disso, do turismo e das atividades. O ruído de vizinhança é uma das situações que não nos chega tanto, embora chegue, algumas situações em que nós encaminhamos para a polícia porque realmente não temos área de atuação, como foi dito. Em termos de reclamações, temos algumas reclamações de obras, realmente, porque realmente foi uma atividade que não teve restrições, pelo menos legisladas, não houve nenhuma restrição às obras. E aqui nós podemos dividir as obras em duas áreas. As obras de interior, as obras que nós fazemos na nossa habitação, e que legalmente podem ser feitas entre as 8 da manhã e as 20, portanto, nos dias úteis, e, portanto, aí não há muita margem, a não ser que houvesse alguma legislação específica. Por exemplo, na legislação do estado de emergência podia ter sido previsto uma limitação de horário em termos de obras de interior, obras que nós fazemos nas nossas casas, e depois as obras de exterior, essas sim que nós temos alguma atuação, nomeadamente pela emissão de licenças especiais de ruído, que temos limitado bastante. As obras também têm algumas restrições, nomeadamente ao nível do número de trabalhadores que podem estar presentes, e temos tido várias solicitações de licenças especiais de ruído para fazer ou prolongar o horário das obras, que nas obras no exterior também podem ocorrer nos dias úteis entre as 8 e as 20 sem qualquer licenciamento, mas com licença especial de ruído podem acontecer fora desse período, se autorizado pela Câmara Municipal. Nós temos tido uma atuação bastante preventiva nesse caso, porque realmente as reclamações que nos chegam são muito direcionadas para aqui, para as obras. Porque é realmente uma atividade que é muito ruidosa, sem dúvida, e se nós passarmos pela cidade, a cidade está em constante passo, todos os sítios da cidade vemos gruas, vemos obras, vemos intervenções, os edifícios estão a ser renovados, e, portanto, eu diria quase que é uma atividade que necessita de fazer ruído, que vive do ruído, e que causa bastante incomodidade, principalmente para as pessoas que permanecem mais em casa, os nossos filhos estão nas aulas, nós que estamos em teletrabalho, ou aqui no nosso webinar também. Portanto, precisamos de algum silêncio, precisamos de alguma concentração, e são atividades que temos tido percepção que têm ocorrido mais reclamações. A Câmara de Lisboa já trabalha no ruído há mais de 40 anos. Já tem o laboratório de ensaios acústicos desde 2013, mas já trabalhamos em ruído há muito tempo. E já temos muita percepção do que é a cidade e das dinâmicas da cidade. E temos esta atuação, fizemos o nosso mapa de ruído, que o professor Palma nos mostrou ali, não é o mais atual, mas já temos um agora de 2018, depois estamos disponíveis também para disponibilizar essa informação, caso seja necessário. Fizemos o nosso plano de ação,
para reduzir o ruído, identificar as zonas que têm mais ruído e reduzir e intervencionar essas zonas. Estamos a meio do plano de ação, neste momento a segurança circular está a ser intervencionada, está a ser colocado um piso novo, portanto são tudo situações que nós estamos a atuar com vista a reduzir o ruído ambiente exterior. É claro que esta pandemia nos facilitou aqui um bocadinho o trabalho, sabemos que isto vai retomar, mas é uma oportunidade de nós olharmos para a situação e pensarmos e refletirmos um bocadinho. Será que vale a pena retomar a normalidade como era antigamente? Ou seja, voltarmos todos a deslocarmos tantas vezes para o nosso trabalho, perdermos horas e horas no trânsito, provocar ruído também, ou realmente podemos achar aqui um meio termo e o teletrabalho pode ser, eu diria não em regime total, mas em regime parcial, ser uma opção. Eu acho que sim, e isso quem ficava a ganhar éramos todos nós, a cidade, porque em termos de poluição do ar, também o professor Palma falou nisso, os níveis de poluição do ar baixaram consideravelmente durante o período de confinamento. Mal começámos a desconfinar ali em junho, julho do ano passado, os níveis voltaram ao que era antigamente, praticamente, e depois em novembro, dezembro, baixaram outra vez, como é normal, mas temos muito a ganhar com este confinamento. O Covid trouxe-nos muita coisa má, mas também nos trouxe alguns ensinamentos e esperamos, a cidade espera, nós também que trabalhamos nesta área esperamos que possa ficar alguma informação, alguma mais-valia destes períodos e que possamos trabalhar um bocadinho a nossa normalidade. Eu só queria fazer aqui referência aqui ao Dr. Luís Pereira, ele falou na fiscalização da polícia na rua, e é importante, porque normalmente nós temos muitos problemas no bairro Alto, as pessoas a permanecerem na rua. Não era tanto o ruído dos estabelecimentos também, mas isso nós conseguimos controlar. O que nós não conseguimos controlar era o ruído das pessoas na rua. E estas declarações de estados de emergência deram à polícia um instrumento que foi a da fiscalização dos ajuntamentos, e que até agora não era possível, e que a polícia não tinha nenhum meio para, digamos, dispersar uma aglomeração de pessoas que estivesse a fazer algum barulho, mas que não era um barulho por aí além, mas que realmente poderia ser foco de incomodidade, e era foco de incomodidade para uma habitação presente, mais próxima. E este estado de emergência deu essa possibilidade às autoridades policiais, e realmente a fiscalização da ordem pública, que não é fácil durante o período da normalidade, está muito facilitado neste estado de emergência, se calhar um bocadinho exagerado, mas muito facilitado. Eu ficava por aqui, depois temos aqui algumas questões, mas dava também um bocadinho a oportunidade a todos estarmos a partilhar aqui as nossas ideias e depois voltar quando a Carla achar que é necessário, está bem? Muito obrigada. E eu agora gostaria muito de saber da Cristina Leão se o laboratório da DB Wave também teve muitas solicitações neste período e que tipo de empresas e entidades é que vos procuram? Não sei se nos quer traçar um retrato do trabalho que têm desenvolvido por esta altura de pandemia. Sim, olá, bom dia, obrigada. À semelhança do laboratório da Câmara Municipal de Lisboa, portanto, o nosso trabalho é fazer, e parte do nosso trabalho é desenvolver, é fazer ensaios de avaliação de ruído, e definir ou determinar o critério de incomodidade para as atividades ruidosas permanentes. Portanto, esta situação antes do Covid era a mais frequente. As chamadas que nos chegavam de reclamação estavam sempre associadas, ou estavam a maior parte das vezes associadas ao funcionamento de cafés, funcionamento de bares, de restaurantes, e aí o Regulamento Geral de Ruído define um critério de incomodidade, que é baseado na diferença entre a atividade estar em funcionamento e a medição de ruído ambiente com a atividade parada. Portanto, essa diferença dos valores medidos é que é comparada posteriormente com os limites legais estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído e podemos concluir que a atividade cumpre ou não com o Regulamento Geral de Ruído. O que é que acontece? Agora, neste período de confinamento, no período de Covid, este tipo de reclamação praticamente acabou, portanto... mas surgiram, neste tempo Covid, outro tipo de reclamações, nomeadamente, o que já foi aqui muitas vezes referido, as reclamações associadas aos vizinhos, ao ruído de vizinhança.
portanto, são as atividades, são as chamadas mais frequentes, com os exemplos que aqui também já foram dados pela colega Elsa, e aí as pessoas, quando nos procuram, já passaram por essa fase que também já foi aqui referido, tentaram numa primeira fase falar com os vizinhos, tentaram falar com a gestão de condomínio, e a verdade é que nada resultou, e acabam por chamar as autoridades policiais. As autoridades policiais, muitas vezes, ou porque chegam ao local e já não conseguem evidenciar ou presenciar o ruído, ou então notificam o vizinho, mas a verdade é que quando vão embora, essas situações até se tornam mais, ou por retaliação, tornam-se mais gravosas. A verdade é que as pessoas chegam a nós, laboratório de ruído, já bastante desesperadas. O que é que nos procuram? Procuram que o laboratório faça evidência de que existe ruído, de que estão nas suas casas sujeitas a um ruído que elas consideram insuportável, mas a verdade é que o Regulamento Geral de Ruído não prevê para esta situação limites. Portanto, o que as pessoas esperam de nós não só a evidência, mas também uma conclusão de cumpre ou não cumpre. Mas a verdade é que o critério legal que existe e está previsto no regulamento é para as atividades consideradas ruidosas permanentes, como é o caso, como já foi referido, de bares, de estabelecimentos e fábricas, por aí fora. Portanto, esta situação que aqui também já foi referida, da diminuição de todo o ruído da envolvente, porque o confinamento obrigou a uma diminuição do tráfego rodoviário, há uma diminuição da movimentação das pessoas na rua, portanto, tudo isso fez com que descesse o ruído da envolvente, mas acabou por trazer um problema acrescido para as empresas. De facto, as empresas mantiveram-se em funcionamento, mantiveram-se o ruído produzido, mas a verdade é que o ruído da própria envolvente diminuiu, a percepção, digamos, o ruído ou a incomodidade proveniente dessas empresas tornou-se mais, digamos, mais evidente, mais gravosa. Portanto, isto acabou por ser um problema acrescido para muitas das empresas que estão a laborar. Creio que de alguma forma... Muito obrigada. Foi excelente a sua participação, com a visão, no fundo, de um laboratório que faz medições de ruído. E passo a Ana Fragata, porque vimos aqui a perspectiva mais técnica e jurídica também, defesa dos direitos, a questão da saúde e dos problemas do ruído no agravamento do stress, mas também faz sentido abordar o ruído no contexto do desenho da cidade e saber de que forma podemos redesenhar as cidades de modo a absorver o excesso de ruído. Ana, quer-nos falar das boas práticas nacionais ou internacionais ao nível do desenho urbano nas cidades sustentáveis? Olá, muito bom dia. Agradeço desde já a DB Wave o convite e à doutora Anabela Bento o convite que me foi feito para participar nesta sessão, e cumprimento todos os participantes e meus colegas de painel. Vou abordar aqui um bocadinho, começar só um bocadinho pelos sons da cidade, que podem ser agradáveis ou não, e portanto quando não são agradáveis transformam-se em ruído. Portanto, a cidade evolui, portanto nós no passado tínhamos sons da nossa envolvente que eram diferentes, portanto nós ouvíamos sons que atualmente ignoramos, ou interpretamos de outra forma. Portanto, há uma dinâmica da vida urbana que produz uma infinidade de sons ou sonoridades que são associadas a uma diversidade social, económica e mesmo cultural da nossa cidade. Hoje há muitos sons que não interagem de uma forma harmoniosa. Portanto, são fruto desta sociedade que evoluiu, na qual vivemos e com muita base também e baseada na industrialização. Portanto,
tudo acaba por produzir, de certa forma, ruído, incluindo os transportes, mesmo o ar-condicionado de um prédio ou do nosso escritório, o caminhão do lixo, a música nos espaços comerciais, que agora é o que é, portanto, que levam também as pessoas a falar mais alto, a que a sua voz se sobreponha a outras e ao barulho da própria envolvente, para que possam ser ouvidas. Isto é a nossa dinâmica do dia-a-dia e vivemos assim, não só em contexto de Covid, o Covid trouxe-nos outras dificuldades associadas que não estávamos à espera, mas isto é o nosso dia-a-dia e que esperemos que retomemos o mais breve possível, quando tal for possível. Portanto, o som evolui, está em constante evolução e ocupa espaço. O som também nos dá uma localização, dá-nos um espaço para interagirmos, mas também nos dá uma sensação de lugar e de comunidade. E isto é importante porque acaba por criar na cidade um espaço que pertence a todos e ao mesmo tempo transmite um certo sentimento de intimidade, que assim seja. Portanto, a cidade acaba por ser uma orquestra onde os sons que são sons tradicionais acabam por competir com os sons modernos e juntos todos estes sons podem agradar ou podem irritar, porque na verdade nem todos são agradáveis e muitos não são, e se transformam o tal ruído que nos pode perturbar e ter influência na nossa saúde, bem-estar, felicidade, etc. E mesmo capacidade de trabalho e de compreensão e de aprendizagem. Também é interessante percebermos que, se pensarmos a nível global, é provável que num local muito distante a produção das teclas do nosso computador, que estamos todos nós estamos a utilizar neste momento, ou a lâmpada que ilumina o livro que possamos estar a ler no nosso local, na nossa casa ou numa biblioteca silenciosa, possa ter sido produzido com altos níveis de ruído. Portanto, estes equipamentos, a lâmpada, pode ter sido produzida com alto nível de ruído. Na verdade, este desenvolvimento urbano, a aceleração dos meios de transporte, acabam por estar na origem de muitas das produções sonoras que nos irritam. Portanto, são estes sons que têm elevada intensidade, com novas propriedades físicas e que contrastam com os sons antigos da cidade antiga. Portanto, na verdade, também há sons que acabam por revelar a identidade da cidade, portanto, mesmo estando as cidades cada vez mais parecidas, todos os cafés acabam por ser iguais, as superfícies comerciais acabam por ser iguais, portanto, há muitos sons que são iguais, mas há e que se repetem de cidade para cidade, mas cada cidade tem a sua própria identidade e, portanto, podemos até mesmo reconhecer algumas diferenças. Na verdade, portanto, assim sendo, cada cidade tem um perfil acústico também singular. Os sons tradicionais competem com os modernos e podem agradar ou não. Ao passarmos na nossa rua, acabamos por ter o som dominante dos veículos, mas se ouvirmos atentamente há outros sons. Podemos ter o sino da igreja, podemos ter o músico na rua, podemos ter uma conversa do vendedor, podemos ter o cliente que está, podemos ter a música de um espaço comercial que muitas vezes também nos irrita. Na verdade, o que ouvimos é complementar a outros, à visão. Atua numa apreensão de espaço, evoca também uma forma de sentimentos e lembranças, também cria envolvimento. Há sons que, por outro lado, nos dão uma sensação de lugar, de pertença às nossas atividades do dia-a-dia, estamos habituados a determinado tipo de sons, que outros são agradáveis, por exemplo, quando passamos numa rua pedonal cheia de pessoas, cafés, restaurantes ao ar livre, mas podem não ser agradáveis num outro local, como por exemplo um parque, onde estamos a relaxar, a passear, de alguma forma, a ler um livro. Portanto, o contexto acaba por ser um fator determinante, e é disso que também falamos, sobre a nossa percepção de se o som é efetivamente desejado ou indesejado. Os centros históricos também, as cidades, acabam por ser alvo de políticas de regeneração, os centros históricos nas cidades, portanto, as paisagens sonoras também se alteram.
transformam e conjugam os sons tradicionais com estes sons modernos. Aqui, os locais de entretenimento acabam por ser uma grande fonte de ruído da vizinhança e há muitas atividades que surgem e não apenas a questão da música ser amplificada, mas também a aglomeração de pessoas nos espaços públicos durante a noite afetam estas áreas, nomeadamente em áreas residenciais também. Portanto, quer o espaço físico, quer o tempo, acaba onde este som ocorre, acaba por ser uma parte integral da nossa experiência do som no espaço público urbano. Portanto, se falarmos, por exemplo, noutras situações em cidades, um polo universitário é um exemplo de sons que estão intimamente ligados ao calendário e ao horário académico. Durante o dia é vibrante e durante as aulas, mas depois, à noite, já ficam silenciosos e mesmo durante as férias. Outros exemplos, por exemplo, em Nova York, a New York Society for Acoustic Ecology desenvolve de uma forma ativa algumas iniciativas para incentivar o diálogo das pessoas com os sons da cidade. Em Gotemburgo há um projeto Sonoros que acaba por reverter os efeitos negativos do ambiente acústico urbano. Madrid tem apostado, e não só, mas são alguns exemplos mais internacionais, tem apostado na regulamentação da poluição sonora, com a implementação de áreas especiais de proteção acústica. Há muitas outras cidades europeias também, não só, que têm vindo a implementar medidas através da utilização de materiais com designs inovadores, por exemplo, em edifícios, também no mobiliário urbano, em espaços públicos, em infraestruturas, assim como a calmia de tráfego e redução da circulação automóvel. Os países, de uma forma geral, estão a tomar um conjunto de iniciativas para reduzir e gerir o ruído e, a nível mais urbano e de infraestruturas, podemos falar na substituição das estradas pavimentadas, por exemplo, mais antigas, por um asfalto mais liso, que reduz este ruído, uma melhor gestão dos fluxos de tráfego, também já tem sido falado, criação de zonas 30, e também muitas delas têm a ver com o nosso próprio comportamento das pessoas. Por exemplo, nós podemos adotar transportes que sejam, modos de transporte sejam menos ruidosos e, inclusivamente, como andar a pé, de bicicleta, ou utilizar veículos elétricos, que atualmente é. Depois há também vários materiais, várias soluções técnicas que vão desde a concepção do edifício ao seu desenho, ao próprio desenho urbano, com a utilização de vários tipos de materiais acústicos, sejam refletores, difusores, isolantes de absorção. Há uma capacidade técnica e, a nível de engenharia, uma disponibilidade no mercado que nos permite já soluções que permitem minimizar os efeitos do ruído dependendo dos contextos. Há também a criação de barreiras acústicas. Portanto, há uma infinidade de soluções que nos possam ser bastante favoráveis neste contexto. Há implicações para a saúde deste ruído e realmente a Agência Europeia do Ambiente atribui cerca de 12 mil mortes prematuras devido ao ruído. Há também outro tipo de materiais, só fazendo aqui ainda mais uma nota neste tipo de materiais que possam ser utilizados no mobiliário urbano. Por exemplo, o betão, o vidro e o aço potenciam alguns sons das buzinas, das sirenes, que fazem muito parte do nosso contexto urbano. Também há a homogeneização das sonoridades urbanas, que acaba por tornar mais difícil cada vez reconhecer os sons específicos de capacidade. Portanto, temos aqui estes dois contextos. É interessante que, apesar das aplicações técnicas de controle de ruído e da legislação cada vez mais ampla sobre este ruído a nível nacional e internacional, o ruído permanece um problema e, portanto, acaba por este som urbano afirmar-se cada vez mais como uma área de investigação que tem implicação na saúde das pessoas, na ligação entre o som e o espaço, quer presente, quer passado, porque o som acaba por ser uma marca da história do local e da cidade, e também, para finalizar,
pela oportunidade ao nível de planeamento urbano, com a utilização de materiais, de design inovador e mesmo outros recursos que possam permitir criar ambientes que destaquem os aspectos também positivos do som urbano. Muito obrigada, Ana Fragata, por esta apresentação, estes contributos tão interessantes, e já temos também várias perguntas do público que nos acompanha, e eu passo a ler, se calhar vamos ler 2 de cada vez e passar depois a palavra aos nossos oradores. Pergunta Nelson Pinho Dias, diretamente para o engenheiro Pedro Oliveira, relativamente à realização de obras em exteriores, existe alguma exigência por parte da Câmara Municipal de Lisboa ao promotor quanto à monitorização do ruído e vibrações provocadas por essa obra durante o período de duração da mesma? E se calhar fazia já aqui uma outra pergunta que surgiu, que depois qualquer um dos oradores poderá responder. Pergunta Márcia Tavares, perguntou diretamente ao Dr. Luís Pereira, em relação aos ruídos de baixa frequência, o que é que poderá dizer? Portanto, Pedro, se calhar começamos pela primeira pergunta que fiz, do Nelson Pinho Dias, eu vou pô-la aqui. Sim. Boa tarde, bom dia novamente. É uma excelente pergunta. A Câmara Municipal tem feito o próprio caminho também em termos de monitorização. Eu, na altura, não disse, mas nós temos um projeto que estamos a implementar em que vamos monitorizar vários parâmetros ambientais, qualidade do ar, parâmetros meteorológicos e ruído na cidade. E, portanto, este ano estamos a implementar, aliás, estamos a implementar nesta altura, os primeiros dados devem estar disponíveis a partir de abril. É um projeto de grande envergadura, diria quase único na nossa cidade, em que nos vai permitir monitorizar em tempo real a cidade. E, portanto, nós até agora não tínhamos nenhuma ferramenta de monitorização de ruído. E, portanto, também não éramos muito exigentes relativamente a terceiros no que diz respeito a esta monitorização. Apenas nos cingíamos ao que diz a legislação, e que diz que quando emitimos uma licença especial de ruído, ou seja, um daqueles períodos em que não é preciso em que a obra funciona fora do horário permitido e que a obra tem duração superior a um mês, no caso do período de entardecer, que tem que cumprir os 60 decibéis, no caso do período noturno, os 55 decibéis, pedíamos que a entidade promotora da obra realizasse relatórios de monitorização para dar cumprimento a esta exigência legal. Não íamos além da exigência legal, até porque para as obras que funcionam em período diurno, não há qualquer exigência legal. Portanto, nós não temos nenhuma maneira, a não ser em sede de emissão de licença de obra, que não passa diretamente pela área do ruído, de exigir uma monitorização do ruído da obra. Não há exigência nenhuma legal e, portanto, também não o podemos fazer. Não quer dizer que há algumas obras, nomeadamente as maiores, que estão sujeitas a estudo de impacto ambiental, obras do metro, por exemplo. Lembro-me que as várias intervenções que são feitas no metro, o metro tem um sistema de gestão de ambiente e de qualidade e que nos fornece informação sobre o decurso das obras, nomeadamente a monitorização ambiental. Obras maiores, como por exemplo a obra que foi levada a cabo por nós na Praça de Espanha, também tem a construção do Parque Urbano, também está a ser monitorizada em tempo, com base em relatórios mensais de ruído, mas cingimos a essas. Não temos por boa prática ainda, solicitar essa informação, essa monitorização, que lá está, não é obrigatória por lei, e não há nenhuma altura em que nós possamos solicitar essa informação, porque uma obra em que decorre no período normal, diurno, não há nenhum requerimento em que nós possamos intervir e dizer, não, neste momento vocês têm que monitorizar a obra ou dar-nos informação sobre a monitorização da obra. O mesmo não acontece, por exemplo, com os eventos. Os licenciamentos dos eventos, quase todos, eu diria, a totalidade dos eventos que existem na cidade são monitorizados em tempo real, com recurso não só a sensores de monitorização, mas também a limitadores de som que limitam e monitorizam ao mesmo tempo os eventos. Relativamente às obras, era isto que tinha para dizer.
Muito obrigada. Eu passo agora a palavra ao Dr. Luís Filipe Pereira para responder, não é esta, peço desculpa, é esta sobre, em relação aos ruídos de baixa frequência, o que é que, em termos do direito, se pode dizer? Eu tentaria responder da seguinte forma. Como já foi aqui referido e por outros intervenientes, não é? As medições acústicas são normalmente balizadas naquilo que o Regulamento Geral do Ruído tem. Mas as decisões judiciais muitas vezes não se contentam que aquele que produz, não se limitam, no fundo, àquele que produz determinado ruído e que mesmo que o faça dentro das limitações legais, que isso não seja na mesma um comportamento ilícito. Ou seja, a jurisprudência tem entendido que o ruído, pela sua intensidade, pela sua natureza, mesmo que às vezes dentro daquilo que são os limites legais, é por si mesmo considerado, pode ser considerado um ato ilícito suscetível de pôr em causa o direito ao repouso, à tranquilidade, ao bem-estar, que no fundo é uma questão também, aliás, que é aquilo que o legislador considera um direito que prevalece sobre os demais e nessa medida constituir ser também ele um ato ilícito. O grande problema, e eu penso que não foi hoje, mas no outro dia dei o exemplo, inclusive, de que a própria natureza das pessoas, o estado em questão, também pode ser decisivo nessa avaliação. Eu dei o exemplo de um doente oncológico que está em casa, que tem uma saúde, um estado de saúde precário e tem uma sensibilidade também maior a determinadas atividades ruidosas. Portanto, o seu direito ao bem-estar e à sua saúde, tendo em conta a sua situação concreta, também é protegido e a jurisprudência entende que determinadas atividades, podendo cessar, devem cessar. E, portanto, o problema é que do ponto de vista de direito privado, muitas vezes, ou seja, do direito em que nós temos que ir a tribunal para exercer os nossos direitos, a questão depois vai-se colocar quase sempre apenas do ponto de vista indenizatório. E porquê? Porque, de facto, há um facto ilícito que causa um dano e esse dano depois é mensurável do ponto de vista financeiro, se assim podemos dizer, e é normalmente por esse prisma que se colocam as matérias. E isso, de alguma forma, não impede que durante um determinado período de tempo, designadamente até sair a sentença judicial, mesmo que a parte que é causadora do ruído tenha aquela pressão sobre ela de que pode vir a ter uma decisão que lhe é desfavorável e ter que indemnizar, mas isso muitas vezes não faz com que durante um período de tempo significativo haja esse ruído que põe em causa a saúde e o bem-estar de um determinado cidadão e nessa medida há aqui alguma dificuldade em fazer cessar novamente estas condutas de forma rápida. E, portanto, não é fácil. O engenheiro Pedro Oliveira, a propósito de outro exemplo, tocou num ponto importante, que são alguns ensinamentos que podemos retirar da pandemia. Deu o exemplo, de facto, do ruído causado não propriamente pelos estabelecimentos comerciais, mas pelo avolumar de pessoas que ficam junto aos estabelecimentos comerciais até às horas da noite, e depois nas conversas, às vezes mais ou menos animadas, provocam, de facto, um ruído que impede as pessoas que ali habitam de dormir. E, de facto, o que é que o estado de emergência nos trouxe de novidade nessa matéria? Aquilo que eu tinha focado na minha intervenção e que o engenheiro Pedro Oliveira agora chamou a atenção de forma mais quase de experiência diária, não é? Que, de facto, as autoridades policiais têm instrumentos, passaram a ter um instrumento altamente dissuasor, não tanto por causa do ruído, mas por causa dos ajuntamentos, sendo que, de facto, as questões direcionadas com a Covid-19 e, portanto, a pandemia e dos ajuntamentos são matérias de saúde pública e por isso é que existem esses poderes especiais que foram atribuídos às autoridades para entre os ajuntamentos, mas o ruído, como o nosso keynote speaker também salientou, também é uma matéria de saúde pública e, portanto, podemos, porventura,
tirar daqui alguns ensinamentos ou colher algumas experiências que podem ser úteis, na minha perspectiva, daqui para a frente, que podem permitir ao legislador olhar para a realidade e também colher daqui aquilo que teve relacionado com a pandemia, que nos que trouxe exemplos práticos de que podem ser alguns poderes atribuídos para, de alguma forma, impedir atividades ruidosas. Dizer mais uma vez que o estado de emergência é um período excepcional e, portanto, alguns destes poderes também só foram atribuídos pela sua excepcionalidade, ou seja, normalmente estão depois em causa outros direitos, liberdades e garantias dos cidadãos para os quais nós próprios temos alguma maior predisposição neste momento para os aceitar, mas que em momentos de normalidade, porventura, também não teremos essa predisposição. E, portanto, são matérias muito sensíveis, para o qual o legislador também não está habilitado de forma, não só pela Constituição, mas por leis e outras leis habilitantes, para poder legislar nessa matéria de forma a restringir esses direitos, mesmo em período de normalidade. E, portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio, alguma ponderação, algum bom senso, mesmo como já aqui foi dito, penso que pela DECO, esse bom senso normalmente aconselha, em matéria de vizinhança, é que as questões sejam primeiro recolocadas dentro do condomínio, não é? Uma ação de sensibilização, mas às vezes, infelizmente, não chega e, portanto, quando chegamos à parte já das medições acústicas, que já são as pessoas a quererem se munir de prova, no fundo, para recorrer a tribunal. Também acho que existe aqui, enfim, eu faço sobretudo direito público, e portanto, aqui em matéria também de competência dos tribunais é engraçado, porque normalmente quando nós queremos pôr em causa atividades ruidosas, atacamos normalmente a licença, e portanto normalmente a licença atribuída para o exercício da atividade, e normalmente isso são ações do foro administrativo, não é? Pomos em causa a autarquia, ou pomos em causa uma determinada instituição que autorizou aquela atividade que nos causa incomunidade e ruído, e portanto é por esse prisma que muitas vezes tentamos atacar o ato que depois ajusante, portanto o ato amontante foi a licença, o ato ajusante acaba por ser os efeitos decorrentes dessa licença, e pode ser o ruído, quando estão em causa relações entre particulares, ou entre particulares e puras atividades comerciais. De facto, coloca-se no campo do direito privado, e aí já são os tribunais judiciais comuns aos quais nós lançamos mãos. Mas, de facto, já existe alguns meios, não é? Não só os meios do patrocínio através do mandatário, mas também os meios de termos depois prova. E para fazermos prova, normalmente recorremos, de facto, das entidades que fazem estudos acústicos, que são um bom indício, são principal, não é? Mesmo que, ou seja, apesar de tudo, em direito, ou sobretudo em direito, o ónus da prova é daquele que se sente lesado pelo direito, nos seus direitos, não é? Ele é que tem o dever de demonstrar que aquela atividade causa o ruído, e normalmente socorremos de empresas de acústica que nos fazem as medições. Não tenho uma resposta, de facto, clara e evidente para os ruídos de baixa frequência, sendo que me parece que se de facto eles puserem em causa o bem-estar e a saúde em determinadas circunstâncias e pela sua repetição o fizerem agravar, eu acho que as pessoas têm todo o direito de recorrer às vias que estão ao alcance, que normalmente são as judiciais, e a partir daí pedir uma indemnização, ainda que se essas impunidades não cessarem, obviamente, ainda que isso de facto seja um ónus, além da pessoa que já vê a sua saúde degradada, ainda tem o ónus, no fundo, de ter que suportar as custas iniciais de um processo desta natureza. Só porque eram à parte final, de facto, há aqui algumas questões, também são de facto cívicas e de cidadania, não é? Eu penso que não sei, nas cidades dos diversos intervenientes, já havia em algumas famílias a prática das pessoas, quando entraram em casa, também importava, de se descalçarem e, portanto, andarem em casa descalços. Com a pandemia aconteceu, não sei, às vezes pode ser uma percepção minha errada, atenção, mas naquelas instruções iniciais da Direção-Geral de Saúde, de facto, havia uma preocupação para as pessoas, quando entravam em sua casa, terem algum cuidado com o vestuário, com o calçado, enfim, quando ainda se conhecia menos sobre a transmissão dos vírus, também se pôs muito o enfoque nessa fase da pandemia, da forma como as pessoas deviam ter cuidados no seu dia-a-dia, e um deles tinha a ver com o vestuário. E, de facto,
enfim, em algumas construções, é sabido, não é? O facto de caminharmos calçados ou em saltos altos durante o dia, e muitas vezes à noite, faz uma reverberação acústica que se propaga pelo resto dos edifícios. E, de facto, também Eu aproveito a sua deixa, Luís Filipe, aproveito a sua deixa para pedir à Elsa Gante para nos falar precisamente até da questão dos materiais de construção, não é? Porque há casas em que se ouve tudo. Nós às vezes dizemos que parece uma parede de papel. Exatamente. Portanto, uma questão importante, e a Ana Fragata há bocadinho falou, nós falamos muito do ruído de vizinhança e, efetivamente, o ruído da cidade e da necessidade de utilizarmos cada vez mais os materiais, como a Ana falou, de ser isolantes, os refletores, difusores, absorventes, que, acima de tudo, têm que ser adequados à situação em concreto, porque, obviamente, consoante a situação, assim devem ter que ser utilizados. Ainda assim, e muitas vezes nós falamos deste ruído que vem de fora para dentro, mas uma coisa que nós nos temos apercebido, e também por algumas queixas, é que já existe o regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios desde 2002, mas o que se nota é que se as casas muitas vezes estão preparadas, já as casas novas, com estes materiais isolantes de fora para dentro, o mesmo não acontece entre os fogos vizinhos. Nós, num estudo que a DEC Proteste fez aqui há uns anos, em casas recentes, portanto, todas com menos de 5 anos, verificámos que mais de metade dessas casas não cumpriam, em termos de materiais, portanto, ou seja, o som que passava dos vizinhos para os outros, não cumpria o que está estabelecido em termos destes regulamentos e dos materiais que têm que ser usados. Portanto, é importante, e aqui também carece um bocadinho da parte da fiscalização da obra, não só já existe o regulamento, portanto, os materiais estão definidos, mas também têm que ser usados. Por exemplo, normalmente não acontece, um dos exemplos que pode ser muito usado para diminuir o ruído é entre as habitações, por exemplo, paredes duplas. Tipicamente, uma parede dupla existe para fora, entre os vizinhos não existe. Portanto, por isso é que há muito, e nos pisos igual, portanto, é importante haver o isolamento entre pisos, de forma a que, ou com um teto falso, por exemplo, ou isolamentos, utilização de materiais entre os pisos. Por isso é que há muito aquela noção, muitas vezes as pessoas estão em casa e ouvem o vizinho de cima, ou o vizinho do lado, porque efetivamente entre fogos isto é um problema e as casas em Portugal continuam a ter este problema. Depois, o que é que se pode fazer? Também então, em especial em casas mais antigas que não tinham tanto estes requisitos. Quando as pessoas fazem remodelações, e às vezes aquelas remodelações de fundo que agora acontece em muitas casas estão a acontecer, é muito importante ter esta noção. Portanto, cada vez mais utilizar estas técnicas, ou colocar uma parede dupla interior com gesso cartonado, ou a utilização das janelas, de substituição por janelas de oscilobatentes com vidro duplo, janelas duplas. Portanto, existe um bocadinho, alguns pormenores, a utilização de, por exemplo, muitas vezes, e ao longo do tempo degrada-se o material que existe de isolamento nas caixas dos estouros. É importante também, porque muitas vezes a legislação só não serve, e para este ruído de vizinhança também o que nós podemos fazer é, em nossa casa, de alguma forma tentarmos utilizar estas técnicas, no fundo, em especial quando fazemos remodelações. Para nós é muito importante, e acho que acaba por ser um bocadinho as entidades competentes que têm que um bocadinho atuar, é nas novas construções, porque as novas construções muitas vezes não têm estes requisitos de qualidade ou de isolamento acústico entre os vários fogos. E esta questão é muito importante, porque não é só o ruído que vem de fora para dentro da cidade, é aquilo que muitas vezes incomoda, não quer dizer que esteja acima do nível permitido, mas incomoda, é este ruído entre os vizinhos. Portanto, é fundamental a utilização dos materiais que já existem, são conhecidos, mas que têm que ser usados. Portanto, isso é uma questão importante e é um bocadinho esta noção do que é o incómodo, porque muitas vezes não é um ruído alto, mas é este ruído que é sistemático e que vai estando ao longo do dia e ao longo do tempo, portanto, e que as pessoas vão ouvindo, ouvem o vizinho, ouvem ao lado, ouvem a casa de banho, e isto no fundo porque neste momento há mais cuidado para fora, mas entre os vários vizinhos tem que haver igualmente cuidado e é fundamental para nós.
Muito obrigada, Agora lá está, Elsa. mas desta questão do ruído, não é? Deste do incómodo, que também já foi falado aqui por algum colega. Exato, e o incómodo é exatamente o tema que o José Manuel Palma Oliveira quer dar aqui mais uma achega, não é? Sobre esse tema. José Manuel, o seu som, o seu microfone. Peço desculpa, estava-me a controlar a mim próprio, não há problema. Então, eu queria, tem sido maravilhoso ouvir o debate, eu só queria acentuar um pequeno pormenor, um fator. Quando nós pomos na lei um determinado nível de ruído, esse nível de ruído, proposto pela Organização Mundial de Saúde, que nós utilizamos, que, por exemplo, a diretiva não conseguiu fazer, tem na base o quê? Aquilo que eu vos mostrei antes na minha conversa, na minha pequena apresentação, que é o modelo de dose de resposta. Ou seja, o nível legal é baseado no incómodo. Ou seja, fizeram-se centenas de estudos chamados psicoacústicos, onde, por um lado, se media o nível de ruído na fachada mais posta das casas e, por outro lado, se media o incómodo na pessoa que vivia nessa casa. E, a partir daí, chegou-se à conclusão, eu mostrei-vos esse modelo, que, por exemplo, pessoas que vivem perto de um aeroporto com um LDAN de 50 ou 60, por exemplo, decibéis, nós temos à volta de 20 e tal pessoas, 20 e tal por cento das pessoas altamente incomodadas. E, portanto, é preciso notar que, primeiro ponto, existe legislação com níveis concretos, porque se postulou, a partir desta medida, do incómodo, juntamente com o nível real de ruído, juntou-se e disse, ok, pronto, a partir de um determinado nível, então temos 40%, 30%, 50% pessoas altamente incomodadas e temos que fazer um cut-off aqui. E foi a partir desse modelo de dose-resposta que nós criamos limites. Mas qual é o problema destes limites? O problema é que, por mais baixo era aquilo que o doutor estava a dizer, de uma maneira muito correta, que é, pode haver um limite mais baixo, mas para uma determinada pessoa, porque não estamos a falar da média das pessoas, que ela seja muito mais sensível a um nível mais baixo. Portanto, há um cut-off. Esse cut-off é uma hipótese, foi considerado pelos cientistas e pelos políticos uma maneira. Eu, por exemplo, discordei desde o início na diretiva, porque se eu utilizasse um gráfico de altamente incomodado ou se utilizasse um gráfico de incomodado, a percentagem modificava completamente e o nível de cut-off de limite também mudava. Portanto, tudo isto tem a ver com um incómodo. Por outro lado, pode-se medir o incómodo? Claro que se pode. Existe, aliás, uma ISO, a 15.663 de 2003, foi agora, está traduzida para português, é provavelmente a única ISO de medida testada de um aspecto psicológico e de stress, e, portanto, nós podemos utilizar exatamente essa medida para avaliar o incómodo. Portanto, é necessário que as pessoas percebam que nós só temos limites por causa do incómodo. Segundo, que podemos medir o incómodo de forma objetiva. Terceiro, a questão de saber qual é exatamente o limite depende muito de uma opção política e os nossos limites correspondem a uma opção política. Daí que, quando o Luís Filipe Pereira dizia que, na realidade, o que está em jogo é a sensibilidade das pessoas
e é o objetivo de proteger a saúde das pessoas, na realidade é uma forma clara de sublinhar aquilo que eu estou a dizer. O que é importante é a sensibilidade, e essa sensibilidade pode ser muito diferente de pessoa para pessoa. Muito obrigada, José Manuel Palma. Eu, antes de passar, já falta um quarto para o meio-dia, de passar para as conclusões finais, gostaria ainda de ouvir Ana Fragata e Cristina Leão, se têm alguns comentários adicionais também àquilo que têm sido as perguntas e os comentários do nosso público. Cristina, quer fazer o seu resumo deste debate, desta conversa? Queria só acrescentar aqui um aspecto que foi referido há pouco pela colega Elsa, relativamente às construções e aos ensaios que se devem fazer para verificar, digamos, a qualidade da construção em termos acústicos. Portanto, os requisitos, o regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios tem os parâmetros perfeitamente definidos e eles são verificados quando do licenciamento do edifício. Portanto, nós, Laboratório de Ruído, efetuamos ensaios sons aéreos, portanto, entre as habitações, entre os vizinhos, quer a sons aéreos, quer a sons de percussão. Esses requisitos também são aplicáveis entre a habitação e as zonas comuns dos edifícios. Existem outros parâmetros, nomeadamente a verificação do isolamento ou do impacto que os equipamentos coletivos do edifício têm nas habitações mais próximas, e aqui podemos referir, por exemplo, os portões das garagens, a ventilação, o escoamento de águas, até mesmo os equipamentos dos elevadores, portanto, os motores de elevadores, que são tudo considerados equipamentos coletivos do edifício. Esses parâmetros estão todos previstos no regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios, e os laboratórios têm realizado os ensaios exatamente para fazer a evidência do cumprimento desses requisitos. Obrigada, Cristina. Ana, as cidades sustentáveis estão atentas a esta questão do ruído? Há consciência sobre a importância de trabalhar num desenho mais sustentável também para termos menos stress causado por ruídos excessivos? Sem dúvida, e há capacidade de o fazer. Portanto, as cidades podem ter um centro de comando, um centro de dados, portanto, há uma panóplia de sensores que conseguem medir a qualidade do ar, por exemplo, que também poderão medir ruído, e, portanto, esses dados poderão ser agregados numa plataforma. Agora, a questão é, nós podemos ter uma quantidade de dados infindável, mas temos que saber como os tratar. Portanto, agregamos todos esses dados, do ruído também que seja, e depois tratamos esses dados em função do fim que lhes pretendemos dar e para quem deles necessite. Portanto, esses dados depois tratados podem ser aproveitados para conseguir fazer uma melhor gestão mesmo das zonas da cidade que poderão estar sujeitas a maior ou menor ruído e, portanto, a partir daí desenvolver todas as soluções que possam ser ou devam ser implementadas para minimizar esses efeitos do ruído na nossa qualidade de vida. Pronto, e com base, obviamente, em indicadores, em parâmetros que já estão muito bem definidos e que, tecnicamente, e tudo isto, quer a gestão destes dados, o tratamento dos dados, a disponibilização dos dados e a utilização de materiais e soluções, temos uma panóplia de soluções que podemos aplicar e implementar. Também há outra... Agora, em relação a esta situação do Covid, da pandemia, nós passamos a ter outro tipo de comportamentos. As crianças passaram a estar em casa, passamos a trabalhar em casa e, portanto, esta questão passou a ser bem mais complexa. Mas a pandemia vai passar. E, portanto, assim esperamos, não é? Mas esta atenção em relação ao ruído provavelmente irá permanecer. Na verdade,
há uma inovação tecnológica que nos permite estarmos todos agora aqui em teletrabalho ou numa teleconferência que seja, num webinar. Portanto, mas vamos acabar por ter um novo desafio, que é conseguirmos controlar este ruído nos nossos novos locais de trabalho, porque efetivamente também já foi aqui falado, muitas pessoas irão continuar em teletrabalho, mesmo assim, que é este aqui no domicílio de cada um. Portanto, cabe agora, coloca aos legisladores e aos decisores políticos ou públicos estas novas obrigações para proteger os cidadãos do ruído, seja com capacidade técnica, seja com dados, seja com soluções, legislações e mesmo comportamentos que nós iremos adotar de uma forma diferente no nosso... Porque nós podemos estar, eu posso estar aqui, posso ter um músico no andar de baixo ou no andar de cima a tocar, mas também sabemos que há soluções técnicas para que isso, para além do nosso, de conseguirmos gerir pessoalmente essa situação com o nosso vizinho, também há soluções que permitem que isso seja minimizado. Portanto, seja minimizado e solucionado de uma forma bastante efetiva. Portanto, e aqui, neste contexto, também a engenharia acaba por ser uma palavra bastante importante na busca de soluções que ajudem a resolver este problema social que é o ruído. Muito obrigada, Ana Fragata. Ainda há mais, enfim, mais comentários e mais questões. Muito obrigada a todos os oradores pelo excelente contributo e ao público pela participação bastante ativa. Eu espero que este webinar tenha sido não apenas útil, mas também agradável, toda esta troca de informação. E passo agora a palavra ao João Paulo Duarte para os comentários finais. João Paulo Duarte, o ecrã é seu. Peço-lhe que ligue o microfone, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado. Quero agradecer em primeira mão a todos os participantes que estiveram ao longo destas 2 horas connosco. Em especial aos nossos convidados que aceitaram muito rapidamente o nosso convite, o nosso desafio para debatermos este tema e que no final desta sessão nota-se que é um tema muito importante para a sociedade, porque é um problema de saúde pública, mais do que um problema técnico, é um problema de saúde pública, como o nosso keynote apresentou e todos temos consciência disso. Há trabalho a fazer do ponto de vista da legislação. A DBWave, como empresa, poderá ajudar naquilo que for necessário e continuaremos a promover debates no âmbito do ruído, da sua sensibilização e do seu cuidado através de mais eventos deste tipo e ainda este ano pensamos voltar a fazer mais um Acoustic Talks, provavelmente no final do mês de setembro ou no início do mês de outubro. Por isso estejam atentos, continuem a seguir-nos nas redes sociais. Nós publicaremos tudo aquilo que fizermos em contributos de criar esta comunidade científica e na discussão do ruído e da saúde pública. Muito obrigado a todos. O resto do dia esperemos que tenhamos conseguido atingir as nossas expectativas.